Falando em picareta, teve uma entrevista do Leandro Carnal para o Antônio Tabet, no UOL, em que ele falou, entre outras coisas, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Terminar. Eu quero que você me conte algo que você nunca contou para ninguém. Nossa, tanta coisa, mas nenhuma profundamente relevante. Ah, duvido. Aos 7 anos de idade, eu fui convidado para um desfile beneficente em São Leopoldo pela PAI, na minha cidade. Ao atravessar a rua para experimentar roupas numa loja chamada Casa Mena, eu corri para atravessar, minha irmã me segurou pelo casaco, 2 anos mais velha do que eu. Ela segurou, mas não deu tempo de eu atravessar. Eu fui atropelado por uma Rural Willys. Quem lembra o que é uma Rural Willys, geralmente está perto do fim, já é uma pessoa que vai reencontrar o Criador logo. Fui atropelado e isso barrou minha carreira de modelo. Poderia hoje ser modelo. Então a gente tem que agradecer essa Rural, a sua irmã, esse casaco. Deixa eu ver. Eu detesto dançar, mas quando eu tinha 17 anos, eu participei de um concurso de dança discoteca em 1980, em São Leopoldo, na Boate Confa, junto com a minha grande amiga Maria Ângela. Nós dançamos ao estilo de John Travolta, naturalmente perdemos feio, os dois eram um desastre, então a carreira de dançarino também não decolou. E por fim, acho que eu nunca comentei isso, eu fui convidado 3 vezes para ser político. Olha. E nas 3 vezes eu disse que não era a minha vocação. Mas isso é recente? A primeira vez eu acho que já faz 10 anos. E houve um momento, vou lhe dizer mais, talvez seja mais extraordinário, contei só em círculos íntimos. Houve um momento do impeachment da Dilma que intérpretes achavam que o impeachment era da chapa, significando que, por problemas, então, não só ela, mas o vice também seriam impedidos. E a Constituição previa que o Congresso elegesse indiretamente alguém para convocar eleições. Neste momento, eles precisavam de um nome não ligado a partidos políticos, conhecido no Brasil, e que não desagradasse nenhuma das facções. Nesse momento, altas autoridades da República me chamaram para um jantar. E começaram a falar da possibilidade de eu ser um presidente interino. Nossa, e eram pessoas boas, bem preparadas, e eu disse que não tinha vocação para ser o Papa Celestino V. Celestino V é um Papa que, no impasse do fim do século XIII, foi tirado de uma caverna onde ele era eremita, tornado Papa porque nenhuma das facções conseguiu o poder. Então vamos eleger alguém que seja de fora. Ele acabou preso e morreu na prisão. Não é um bom, não, E sucedido por um Papa terrível. Então, assim, eu não tenho vocação para Celestino V. Uma das pessoas, inclusive, entendeu a referência histórica. Não me chamem para tapar um incêndio que vocês querem manipular que eu seja o bombeiro, né? Não me chamem para isso. Mas você se vê não, de candidato? jeito nenhum, zero chance. Hoje não. Nunca sei o futuro, né? Então, hoje não. Eu não gosto da ideia de administração, eu não gosto de discursos. Eu não gosto de gente falando mal e enunciando títulos. Eu não gosto desses salamaleques de recepções. Eu não gostaria de ir ver desfiles no 7 de setembro. ver passar um tanque. Assim, é a diesel. Não me emociona isso. Bom, são tantas emoções, né? Sim. Eu não sei se é verdade o que esse sujeito está falando aí, mas se é verdade, era um golpe dentro do golpe, porque não podia o Karnal virar, sei lá, presidente interino, imagina. Baseado em quê? Pode ser careca, ter uma voz de barítono, não dá. Assim, eu acho que ele deve ter confundido alguma coisa, alguma piada que fizeram com ele, daqueles converscotes que ele participava. Tem uma fotinho famosa com o Moro. Você se lembra, né? Que ele encontrou. Com o Moro e com o Furlan, né? Eram os três, o juiz Furlan, o Moro e ele. Isso. E aí ele fala disso como se fosse algo normal, não sei o quê, mas mostra assim o quanto que esse cara gosta do som da própria voz, o quanto ele não tem noção do país onde ele vive também, da gravidade que foi esse suposto convite que ele recebeu.
e do quanto que o Brasil, às vezes, assim, desafia a nossa capacidade de imaginar qualquer tipo de arranjo vindo, assim, de uma certa elite. Ele fala, né, figuras da Alta República, assim que ele se refere, coisa de jeca mesmo, propondo para ele um negócio que era impossível de fazer, a não ser que houvesse, de novo, um golpe dentro do golpe. O Karnal, o Olavo falava, não eu, tá? Antes que vire aqui mais um processo, um picareta, que explica muito por que o Olavo cresceu também no meio acadêmico e explodiu nas redes sociais com uma compreensão da política do ponto de vista filosófico que esse canal não tem. Ele prega para um círculo restrito de gente, especialmente em São Paulo, inculta, que tem moldura de livro para fazer figuração, mas não entende um caralho. E ele solta assim um monte de verbete enciclopédico. Ele não lê nada. É tudo assim superficial. E tem essa figura estranha, né? Parece o Nosferatu, o vozeirão, tal. Enganador, mas num nível assim inacreditável. E aí conta essa cascata, dando risada, como se fosse, primeiro, verdadeira. De novo, eu não sei se ele entendeu muito bem, porque tem que ser muito burro para levar isso a sério, viado. Muito burro. Ele achar que isso era sério, sei lá quem, o Temer, ia ceder espaço para o Karnal. Então tá bom, né? Sei lá, o que ele falou? O Moro, naqueles jantares, chega a ser presidente. E ele achou que isso era uma possibilidade. Assim, um retrato de uma certa academia, um cara que supostamente pop, mas é de uma pobreza intelectual, de uma assim superficialidade, sabe ganhar dinheiro recitando platitudes, que é o nome do programa dele com aquela outra pilantra também, como é que chama aquela loirinha lá? Que faz dupla Prioli. E aí engana gente inculta, que é o que mais tem entre novo rico brasileiro. Estou lendo um livro chamado Coisa de Rico, muito interessante, do sociólogo, que fez uma pesquisa aprofundada sobre o que é o rico brasileiro. Estou no começo. É muito legal. Um sociólogo negro, aliás, que conseguiu trafegar nesse mundo de gente que gasta, sei lá, 100 mil reais num jantar. E explica muito do que é essa turma diante de um sujeito assim que parece inteligente, que leu uns livros que o cara nunca vai ler e começa a rotar pseudo-erudição. E é o canal. Quando você vê, ele está fazendo propaganda de banco. E ele está mesmo. Tá Bradesco. Né? Bradesco. O ídolo. Né? E essa desgraça. Um sujeito que tem uma certa influência e que poderia ter sido decisivo, de alguma maneira, naqueles anos do impeachment. Inclusive denunciando essa suposta palhaçada aí, que ele protagonizou. Um convite para ser presidente interino. Ele é tão estúpido e vaidoso que aparentemente levou a sério. Como é que isso se daria? Sei lá, tá faltando... Karnal, tá afim aí? Olha, o que diz aqui na Constituição é outra coisa. Tem o presidente da Câmara antes dele, tem, sei lá, um monte de gente aqui. Mas vamos você aí, Karnal. Sim, por quê? Porque não sei, porque você é careca, tem um vozeirão. E ele conta isso rindo. Eu não quis ser presidente interino porque não me interesso por política. Que conversa é essa, velho? Que papo furado é esse? Como é que pode levar esse sujeito a sério? Ele fala um pouquinho aqui sobre também aquele encontro com o Moro, etc. e tal, e o fato de ele ser um isentão típico. Entrar tanta gente ruim. Um anônimo comentou lá no X, Anônimos Anônimos. Será que o Karnal lembra das conversas com Sérgio Moro?
e como aquele traste atacou a boa política brasileira, cabe uma autocrítica. Eu tenho um interesse profundo até hoje em conversar com pessoas. Eu só tenho uma dificuldade estrutural, talvez, que é conversar com racistas, porque eu reajo fisicamente ao racismo. Eu tenho dificuldade. Agora, tirando o racista, eu converso com gente, portanto, em determinado momento, eu quis conversar, porque temos um grande amigo em comum, eu quis conversar com ele, e imagina... Quem que é o grande amigo esse que você falou aí? Deve ser o Furlan, que é o que estava junto na foto, né? Tá. Quem é Furlan? É um juiz também, que estava junto, o juiz Luiz Furlan. Eu vou buscar aqui, se eu não me engano é Luiz Furlan. Tá. Imaginei que eu aprenderia. Eu supunha algumas coisas. Depois nós rompemos, porque eu fiz críticas à Operação Lava Jato. Eu escrevi sobre esse neotenentismo, aquele movimento na década de 20 que queria reformar a política brasileira a partir da elite, os tenentes, que fizeram movimentos como o Levante Forte Copacabana, e eu fiz críticas a ele, em primeiro lugar, e pedia ao Sérgio Moro esclarecimentos sobre algumas coisas que me pareciam obscuras nas ações. E ele respondeu de uma forma que não era a que eu queria e nós não nos aproximamos mais, não conversamos mais. Então, houve um momento que eu jantei com o Sérgio Moro, um único jantar, e essas pessoas vão lembrar sempre disso. Não é um problema, não é um problema. Hoje talvez eu não jantaria porque eu sei o que o Moro pensa. Então, hoje, talvez eu não tenha interesse, mas na Academia de Letras de São Paulo, que eu faço parte, eu acabei de almoçar com o ex-presidente Temer. Quer dizer que é o sentar no restaurante em São Paulo com o presidente Temer, inclusive uma vez por mês. Eu imediatamente, como o Zelig, o filme do Woody Allen, que ele assume as personagens, isso, eu me torno aquela pessoa? Sim, não. Sim, imediatamente. Sim, uma vez por mês com o Temer, ele chupa o seu sangue, obviamente, suga o seu cérebro e você está namorando. Né? Namoro ou amizade, uma vez por mês com o Temer. O que você vai falar com o Temer, ô Viaro? Uma vez por mês. Tem tanto assim para falar com o Temer? É porque você gosta do Temer, aquela piada do cara que vai caçar urso, não é? Hein? Não vai aqui para caçar, né? Não estou insinuando que ele e o Temer têm qualquer tipo de envolvimento romântico. Mas uma vez por mês para encontrar o Temer. O Temer é tão interessante assim, carnal. Não tem mais ninguém para você falar. Essa é a falácia do isentão. Se você vai uma vez para falar com o Temer, é porque você gosta do Temer. É que você gosta do que o Temer está falando, está contando para você. Impressionante esse sujeito aqui. É uma coisa assim, eu fico desesperado, porque a quantidade de gente que ele engana, é que nem o outro também. Você mandou aí, o coach da esquerda aí, assim, o algoritmo me mandou um evento, assim, que, cara, é Igreja Universal. Sim, mas é assim, pilantragem. Sim, picaretagem. Daqui a pouco ele está pedindo para as pessoas tomarem veneno, todo mundo toma, gritando. Não tem diferença na forma e no conteúdo também, olha, eu vou te falar, com o que o Edir Macedo faz. Vocês sabem a que eu estou me referindo. E o Karnal também, desculpa te interromper, Viana, mas assim, me causa assim, um mal-estar físico mesmo, quando eu vejo que esse sujeito é levado a sério por uma parcela grande da elite brasileira, explica tanto no Brasil, que acha que ele é realmente inteligente, sábio, sóbrio, lúcido, e tem algo a dizer de, sei lá, relevante a respeito da realidade nacional. Desculpa te interromper, diga lá. Não, eu que te interrompi, na verdade. O Anderson Furlan é o nome do juiz, tá? Que eles é amigo em comum, juiz, mestre, doutor no Paraná e professor de economia. O Karnal, na verdade, eu conheço um pouquinho mais, inclusive, porque o Karnal é de São Leopoldo. Tá? E a faculdade onde ele se forma, primeiramente, é a Unicinos, em São Leopoldo, faculdade em que o nosso querido Lênin Streck, inclusive, é professor. E a família do Karnal é praticamente dona de um dos principais colégios católicos da cidade de São Leopoldo, que é o Colégio São José. E, casualmente, eu era diretor de um colégio que fazia concorrência a esse colégio da família do Karnal.
Então a gente perdia alunos e ao mesmo tempo ganhava alunos deste colégio também. E o Karnal é meio que idolatrado na comunidade de São Leopoldo por ter feito história dele ali dentro de todas as maneiras. Agora, o que nós temos aí? Nós temos uma janta em 2017, então tem a ver com o período que ele está falando, que ele foi convidado para ser um presidente tampão. E aí eu fico pensando, é um comentário que tocou direto na vaidade dele, porque se uma pessoa chega para ti, Kiko, e diz: tu vê a merda que tá o Brasil, Kiko, tu podia ter um mandato tampão, né? Tu vai ouvir isso da forma que tem que ouvir, um deboche entre amigos numa mesa de bar. Sim. Ponto. Claro, quando o cara é muito vaidoso, ele leva a sério, claro. Quando o cara é muito vaidoso, o que ele pensa? Ele pensa, na pior das hipóteses, ele pensa assim: esse cara falou brincando, mas essa brincadeira dele partiu do ponto em que ele me vê como alguém qualificado para de fato fazer isso. Então a brincadeira tem um fundo de verdade, porque eu sou o fodão. É dessa forma que ele fala. Agora aí vem uma outra questão. Como que alguém que se sente fodão, que se sente o suprassumo da intelectualidade, pode querer jantar com o Sérgio Moro? Como? Que filtro é esse da intelectualidade que tu vai sentar com um cara que não tem nada para oferecer? Absolutamente nada. Não vai me dizer que se enganou pelo Sérgio Moro naquela época, porque o intelectual também tem que ter o filtro e a capacidade de não se enganar. Tem alguns capítulos da trajetória do Karnal que são interessantíssimos nesse aspecto, como, por exemplo, ele começa a fazer sucesso, e quando ele começa a fazer sucesso, ele tem ainda um posicionamento muito forte, muito convicto em relação a alguns aspectos da sociedade brasileira, como, por exemplo, a grande mídia. Então ele fala, naquele momento que ele surge, ele fala mal da grande mídia. Diversas vezes. Ele fala mal, por exemplo, da revista Veja, ele fala mal do Estado de São Paulo, ele fala mal da Folha de São Paulo. Quando ele vai ficando famoso e que a fama dele vai progredindo, de repente ele dá uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, faz uma meia-culpa e diz que ele estava enganado sobre a revista, depois ele dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, faz uma meia-culpa e diz que ele estava enganado em relação à Folha, e depois ele se torna colunista do Estadão e diz que ele sempre esteve errado em relação ao Estadão. Ou seja, ele se vende de uma forma assim, ó, explícita. Ele vai contra tudo que ele defendia, porque a partir daquele momento essa era a forma dele atingir mais pessoas, ganhar mais dinheiro, que as convicções dele foram ficando de lado. Ou seja, ele não foi pelo mesmo caminho, por exemplo, do amigo dele, o Clóvis de Barros Filho, que não se vendeu. E a partir do momento que o Clóvis não se vendeu, o Clóvis começou a fazer muito menos palestra do que o Karnal, ter muito menos inserção na mídia. Depois que o Clóvis adoece, praticamente é escanteado, mas aí começa a fazer o seu podcast, os seus programas, e está aí até hoje brigando contra a doença e tendo o seu espaço, mas não o espaço do Karnal, porque o Karnal vai contra. O Clóvis que ataca, continua atacando, e o Karnal tornou-se aquele que se dá bem com todo mundo, que senta com todo mundo, que janta com todo mundo e que cria aquela coisa assim: eu só não suporto racistas. Talvez seja alguma coisa aí a ver com a própria descendência e com a própria característica da cidade de onde ele vem, e aí eu falo porque eu conheço muito bem a cidade, inclusive. Esse é o intelectual pop, que em algum certo momento eles criaram a expressão os 4 cavaleiros do Apocalipse, que seria o Karnal, o Pondé, o Clóvis e o Cortella. O Cortella, um homem progressista convicto. É importante a gente lembrar que o Cortella está na fundação do PT, foi secretário de Educação depois que saiu Paulo Freire. Antes disso ele era o número 2 da pasta. Paulo Freire era o secretário de Educação na gestão da Erundina e o Cortella era o 2. O Paulo Freire sai, o Cortella entra, porque o Paulo Freire foi o orientador de doutorado do Cortella, embora eu ache o Cortella um saco falando. O Clóvis de Barros Filho, muito bem postado em relação às suas convicções e com a sua trajetória dentro da USP. O Pondé, talvez o mais original de todos eles, nunca se vendeu e nunca deixou de falar. Com isso, eu não estou dizendo que concordo 100% com ele, nem que discordo 100%.
E o Karnal esse que não quis ser o Pondé porque queria atacar por todos os lados, não quis ser o Clóvis porque não ia falar palavrão porque os outros não iam gostar, e não ia querer ser o Cortella porque o Cortella abraça demais as questões metafísicas e transcendentais porque teve uma ligação religiosa. Esse é o Karnal, lamentável e cada vez mais envelhecido e achando que é uma espécie de guru da pós-modernidade, Kiko.